lendo a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 3, versículos 7 ao 13. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e, prostrando-se a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei na coluna uma coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glórias ao nome do nosso Deus por esta palavra, uma palavra maravilhosa. Nós temos 7 cartas no livro do Apocalipse, e todas elas, ou seja, as 6 fora esta igreja em Filadélfia, as demais, houveram repreensões, houveram exortações, como também conselhos da parte de Deus. No entanto, a mensagem de Cristo a esta igreja nos faz ver que não houve exortação. Tudo estava transcorrendo de maneira perfeita nesta comunidade cristã. Eram 7 igrejas importantes da Ásia Menor, todas elas Cristo acompanhava, tinha pleno conhecimento do que estava acontecendo com seu povo naquela região. É tanto que você vai encontrar a seguinte frase: eu conheço as tuas obras. Isso fala da onisciência de Cristo e do conhecimento absoluto que Ele tem daquilo que acontece com a sua igreja. O mundo, a sociedade e as autoridades da terra ainda não reconhecem o valor que tem a igreja do Senhor Jesus. Um dia vai reconhecer, mas ainda não há essa visão do quanto a igreja é importante
para Deus e aqui na terra. Por quê aqui na terra? Porque ela é a coluna de sustentação. Enquanto a igreja estiver na terra, tudo estará sob o controle de Deus, e Ele não vai permitir que aquilo que está escrito no livro do Apocalipse com relação à grande tribulação venha acontecer. Mas quando a igreja sair deste mundo, as pessoas não têm noção, não imaginam dos terríveis acontecimentos que irão suceder neste mundo de trevas, de maldade e de engano. Nós aprendemos com esse texto sagrado. Se não der tempo nós falarmos sobre todos os versículos, quem sabe, se Deus nos orientar, em outra oportunidade falaremos sobre aqueles versículos que não vamos explicar na noite desse dia, porque são muitas coisas importantes dentro deste texto sagrado para a nossa edificação. E o apóstolo João, os irmãos sabem que ele recebeu da parte de Cristo. Basta você ler Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar as coisas que hão de acontecer. De forma que este livro, apesar de ter muito simbolismo, mas é uma revelação da parte de Cristo, aquilo que está sendo revelado para nós. E o texto, João começa dizendo: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Quem era este anjo? E o que significa esta palavra anjo dentro destas 7 cartas do Apocalipse? Significa mensageiro. Você pode ler os comentaristas e todos eles vão explicar que esta palavra anjo significa mensageiro. Como estava acontecendo terríveis perseguições do Império Político de Roma contra a igreja e principalmente contra as lideranças da igreja, não podia escrever o nome do líder local de cada igreja, porque se falasse no nome, as autoridades iam diretamente prendiam, e muitos morreram por amor a Cristo Jesus naquela época. Eis a razão porque há muito simbolismo dentro das páginas do livro do Apocalipse. Então essa palavra anjo quer dizer mensageiro. A carta estava sendo entregue ao mensageiro da igreja, ao pastor local, que era quem ia ler o conteúdo da carta para a igreja. Por isso que é chamado de mensageiro, aquele que pregava a palavra para a igreja. Em muitas, não são todas as passagens onde nós encontramos a palavra anjo, pode ser substituída por mensageiro, porque é mensageiro de Deus para os seres humanos. Eles trazem uma mensagem de Deus para nós seres humanos. Eis a razão por quê. E ao anjo da igreja que estava em Filadélfia,
Eu acredito que os pastores já explicaram para os irmãos o que significa a palavra Filadélfia. Quem sabe, levante a mão assim. Significa amor fraternal, ou amor entre os irmãos. Isso quer dizer que nós aqui temos mais do que a obrigação, que fazemos parte da Filadélfia, de sermos praticantes do segundo mandamento de Cristo Jesus. Todas as palavras bíblicas têm significados. E repetindo, a palavra Filadélfia quer dizer amor fraternal, amor filial, amor entre irmãos, que era uma igreja amorosa. Lamentavelmente hoje há uma crise, não há? Sejamos sinceros, nem todos estão praticando o amor fraternal, o amor ensinado por Cristo. Às vezes você vê alguém se levantando contra o outro, mesmo dentro da igreja. Mas aqui os irmãos, a partir de hoje, estarão conscientes dessa palavra. Filadélfia, amor fraternal, amor entre irmãos, amor filho, amor ensinado por Cristo Jesus e que deve ser praticado por todos nós. Aí ele diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz. Aí há duas identificações sobre aquele que estava enviando a carta para a igreja em Filadélfia. Quais são as duas definições de Cristo dentro deste texto? Primeiro, santo. Segundo, verdadeiro. Nós estamos buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, mas a perfeição somente quando participarmos do arrebatamento da igreja, ou quando partirmos desta terra e chegarmos no paraíso de Deus. Aí sim estaremos alcançando um grau maior de santificação, que é a perfeição. Agora, com relação ao Senhor Jesus, Ele é santo em plenitude, em essência. Sabe por quê? Porque Ele não pecou, não errou, não falhou e não se achou engano nas suas palavras. Aí Ele é santo por completo, é santidade perfeita, somente Cristo Jesus, o Filho de Deus. E quando diz que Ele é verdadeiro, naquela época, naquela região, naquela cidade, ali em Filadélfia, os comentaristas afirmam que haviam mais ídolos do que pessoas. Hoje há uma infinitude de ídolos do que chamam de santos, quando a Bíblia diz que santo não é alguém canonizado, não, por uma instituição religiosa. Santo é aquele que é separado do mundo, separado para Deus, dedicado às coisas de Deus. Então é santo. Agora, com relação a Cristo como verdadeiro, havia muitos ídolos, muitas imagens de escultura, muitas falsas divindades. Lá na cidade de Filadélfia havia uma grande estátua dedicada a um deus, falso deus, chamado Dionísio, que era adorado por toda a sociedade, menos pelos irmãos e as irmãs que faziam parte da igreja de Filadélfia, e adoravam a Dionísio, a sociedade comum, os idólatras, que era o deus do vinho, porque lá
a cultura principal era a plantação de uvas, videiras, e era a produção de vinho. Então o deus daquela cidade, daquela região, era Dionísio. Só que quando Jesus fala que é verdadeiro, é porque ele estava transmitindo uma mensagem dizendo: os demais são falsos, são enganadores, mas ele é verdadeiro. É verdadeiro, que viveu aqui conosco, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e está sentado à destra do Pai, nas maiores alturas. Ele próprio é a verdade. Quando nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a própria verdade. Escreve isso, diz o que é santo, o que é verdadeiro. Aí a seguinte frase, olha: o que tem a chave de Davi. Essa expressão bíblica, chave de Davi, fala sobre autoridade, fala sobre autenticidade, fala sobre alguém dentro da cultura judaica que era o representante de uma nação. E quando Cristo diz que tem a chave de Davi, ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou o legítimo Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sou eu que reino em cima dos céus e embaixo da terra. Sou eu que tenho toda a autoridade. É Ele, irmãos, quem governa, quem administra todas as coisas. A Bíblia diz que Ele está sentado à destra de Deus, como governante universal. Aí ele completa dizendo: olha, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Só ele tem poder para abrir a porta. E aqui, quando se fala sobre essa porta, há uma infinitude de possibilidades. Mas eu quero destacar duas aqui com relação ao texto, que é a porta da evangelização. A cidade de Filadélfia, ela ficava junto a uma estrada real, em que muita gente passava por aquela localidade. E Jesus está falando aqui sobre a porta da evangelização, em que eles tinham a oportunidade de pregar o Evangelho para todas as pessoas que passassem por ali. Ainda hoje, essa cidade, que tem outro nome, é um ponto turístico em que muitas pessoas visitam. Não existe mais essa igreja como templo, existem colunas apenas, e as pessoas vão visitar. Só que na época era uma cidade que ficava numa região estratégica, em que passavam muitos visitantes, muitos turistas, muitos comerciantes, e ali os irmãos tinham a oportunidade de pregar o Evangelho de Cristo. Os irmãos entendam esta mensagem, que é para a igreja Filadélfia. Cristo abre a oportunidade, a porta da evangelização. A evangelização é indispensável para o crescimento da igreja. Não podemos, irmãos, parar o trabalho de evangelização. Desde novo convertido, eu já dei outros testemunhos aqui,
eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque a minha vida, 35 anos, sempre trabalhei nesta área de evangelização. Quando uma pessoa se converte através da pregação do Evangelho, é mais precioso do que o ouro do mundo todo, do que todas as riquezas, porque uma alma tem muito valor diante de Deus. E eu acompanho a obra de Deus há muitos anos, e eu tenho visto, irmãos, que a igreja, quando para de evangelizar, uns irmãos vão ficando mais velhos, deixa de vir, outros adoecem, outros morrem, uns se desviam, e a igreja vai diminuindo. Conheci igreja em uma pessoa que não evangelizava e fechou as portas. Então essa porta que Jesus estava abrindo, a porta da evangelização. Segunda porta, são várias, mas eu falo dessas duas. A porta dos céus. O Senhor Jesus estava dizendo para a sua igreja: olha, não existe impedimento algum para que vocês, seguindo a minha palavra, cheguem diante de Deus. Os céus estão abertos para vocês. Aquele que abre ninguém fecha, ninguém abre. Não podemos perder a oportunidade, igreja amada, de evangelizar e de buscar as coisas que são de cima como prioridade, de buscar as coisas que são do nosso Deus celestial. Temos que ter como prioridade as coisas que são de cima, porque as portas dos céus estão abertas para nós, não somente no que diz respeito à salvação, mas Deus nos mais altos céus derramar sobre a nossa vida os dons espirituais, os dons ministeriais e as suas bênçãos celestiais. Porque a Bíblia diz que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E continua: conheço as tuas obras. Ele nos conhece de perto. Uma coisa que eu preciso dizer é que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Deus está à procura de pessoas sinceras, que sem distração alguma está buscando a sua presença através do louvor, através da oração e através da palavra, irmão. Todos nós somos conscientes de que Jesus está às portas, está voltando. E se Ele está voltando, por que nós vamos ficar atrapalhados com as coisas dessa vida? Não! De maneira alguma. Vamos nos dedicar cada vez mais. Quem louva, que haja uma dedicação no louvor. Quem ora, quem intercede, que faça isso com temor a Deus e com dedicação. Quem prega a palavra de Deus, que faça isso com dedicação também para a edificação da igreja de Cristo Jesus. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha a observação do Senhor Jesus para a sua igreja Filadélfia. Ele abriu as portas. O seu desejo é abençoar ricamente, para que não falte nada no nosso meio. Como Paulo escreveu aos Coríntios, que não falte nenhum dom entre vós. Ele quer nos abençoar de maneira tremenda,
aleluia, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apesar das lutas, das dificuldades, não é fácil você ser um crente fiel e verdadeiro nestes últimos dias. Não é fácil, porque a Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho apertado para quem serve a Deus. O mundo é o contrário. Então não é fácil você confessar o nome de Jesus. Está aqui, olha, guarda a minha palavra e não negou o meu nome. Naquela época as autoridades prendiam, perseguiam, chamavam e dizia assim: olha, se você confessar o nome de Jesus, vai ser jogado na arena para ser comido pelos leões. Se você confessar o nome de Jesus, você vai ser jogado na fogueira. É fácil? Não é. Hoje está bom demais. Não precisamos passar por isso. Mas os irmãos daquela época, que moravam na cidade de Filadélfia, que faziam parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo em Filadélfia, passavam por tudo isso. E se levantavam, irmãos, pessoas usadas pelo diabo. Veja o versículo de número 9, para a gente concluir. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e se humilhem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Sinagoga de Satanás havia naquela cidade. Pessoas sendo usadas por Satanás para perseguir a igreja, para tentar impedir a obra da igreja, o avanço da igreja, o crescimento da igreja. Aleluia. Mas nós temos aqui a promessa: eis que farei que venham e se humilhem, prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. É Jesus dizendo: sou eu quem te defendo. Não se preocupe quando as forças do mal usar alguém contra você, porque é o que mais tem. Enquanto o número dos que seguem a Deus é pouco, a grande quantidade das pessoas são instrumentos do mal, das trevas, de Satanás, do diabo, dos demônios, dos principados, das potestades, para impedir a obra de Deus na vida de cada um de nós. Que nós possamos aprender com esta palavra, que do nosso lado está o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que abre a porta, que fecha a porta, aquele que exerce a sua soberania na vida de cada um de nós. Aleluia! A sua vida, o seu destino, o seu futuro está na mão do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Que você possa meditar nessa palavra, não só no que nós falamos aqui, mas você chegar em casa durante esse final de semana, abrir a sua Bíblia várias vezes e ver cada colocação que tem aqui, promessas gloriosas da parte de Cristo. Ninguém pode impedir aquilo que Jesus já determinou a teu respeito, porque Ele é que tem autoridade, é Ele que tem a chave na mão, é Ele que abre. A porta da saúde, a porta da felicidade, a porta da salvação, da vida eterna, a porta dos dons espirituais
espirituais, é Ele que abre para mim e para você. Amém?